Os bancos odeiam pessoas que possuem uma conta assim como essa, que passou dos 25 mil reais guardados. Como assim? Calma lá, eu tô deixando o meu suado dinheirinho no banco, lá pra render. E ele ainda assim tá puto comigo? E essa é a mais pura verdade. E nós vamos explicar na prática por que isso acontece e como você do outro lado faz para não se ferrar. Esse aqui é o ranking das 10 empresas mais lucrativas do Brasil, começando com a Petrobras, que você já conhece, que extrai e vende petróleo. Depois nós temos o Banco Itaú, 45 bilhões de lucro somente no ano passado. Após, nós temos o Banco Bradesco, mais 23 bilhões de lucro. Em quarto lugar, nós temos Equatorial, empresa de energia. E vindo agora para o quinto lugar, novamente Banco do Brasil, que o lucro caiu, porém aqui 16 bilhões. Mais abaixo temos Itaúsa, que mais de 90% é Itaú, trazendo um lucro aqui de 16 bilhões. Depois nós temos Ambev, que lucrou quase 16 bilhões. Empresa essa dona de diversas marcas, Corona, Budweiser, Spaten, Beats, Stella, Guaraná, Original, você que é tomador de cervejinha com certeza conhece. Partindo para o oitavo lugar, temos BTG Pactual, quase 16 bilhões de lucro. No próximo posto, nono lugar, Santander, quase 14 bilhões de lucro. E por fim, Suzano, em décimo lugar. Das 10 empresas no Brasil que mais lucraram no ano passado, 6 são bancos, e somando o lucro de todos eles, dá 132 bilhões de reais. Se me der 0,1% eu tava feliz. 0,0001. Pra mim pode tirar mais um zero aí que eu tava feliz do mesmo jeito. E nessa hora você pensa, como 6 bancos, que são concorrentes, que estão no mesmo mercado, conseguem lucrar esse tanto de dinheiro. E é muito simples, mas ao mesmo tempo maléfico para quem não entendeu esse jogo. O banco basicamente pega o dinheiro que os clientes deixam lá na conta, rendendo, e emprestam a outras pessoas a juros maiores e ganham essa diferença. É o famoso spread bancário. Então você deixou os 25 mil reais na sua conta do banco. Na maior parte dos bancos, se tiver parado na conta, não vai render nada, ele não vai te pagar nada. Se deixar na poupança, vai render um pouquinho a mais, 8% ao ano. Se deixar no CDB, rendendo 100% do CDI, vai estar te pagando hoje quase 15% ao ano. Porém, entenda o seguinte, que mesmo que ele esteja pagando CDB, 100% CDI, quase 15% ao ano, ele vai pegar esse dinheiro que você deixou no banco e vai emprestar a outra pessoa com juros muito maiores. E não que esteja errado você deixar o seu dinheiro no CDB do bancão, rendendo aí 14,65% ao ano. Melhor que a poupança e dependendo do seu objetivo, na verdade está certíssimo. E aí nós temos o juro rotativo do cartão de crédito do Nubank, que pode chegar até 19,99% ao mês. Ou seja, ele está te pagando 1,15% ao mês para emprestar para outro camarada, cobrando quase 20%. O banco não ganha dinheiro somente dessa forma. Porém, esse spread é o principal motor de todo o lucro que vocês viram aqui nessa lista. E o spread é bom demais, porque o banco não precisa te entregar nenhum produto, somente que você aí do outro lado precise dele. E agora vamos lá, como que o banco enxerga você? Então para ele tem 2 tipos de clientes. O primeiro deles é o que o banco mais gosta, e gosta com força, que é aquele camarada que não é um ferrado, não é um lascado. Ele ganha até relativamente bem comparado à média do Brasil, porém não tem nenhuma reserva financeira. Ele está sempre na corda bamba. Se acontece algum imprevisto, passou do dia 20 do mês, acabou o dinheiro, ele tá precisando daquela graninha a mais e vai lá usar o cartão de crédito, vai lá pegar dinheiro no cheque especial, vai fazer Pix através do cartão de crédito. Esse camarada não vai pagar toda a fatura e vai entrar no rotativo do cartão. E a verdade é a seguinte, que o gerente já sabe quem tem esse perfil. E quando passa da metade do mês, ele vê que a sua conta já tá aquela magreza, já tá daquele jeitinho, que não tá aquela gordurinha, não tá sobrando nada. Ele liga pra você todo solícito. Fala então, Jorginho, tudo certo contigo? Aqui tem um limite pré-aprovado para você pegar um empréstimo no cheque especial. Já teve inclusive gerente ligando para uma familiar nossa, falando o seguinte, ela é funcionária pública. Então, tudo certo, fulana? Você tá querendo algum dinheirinho? Um crédito para empreender com uma taxa maravilhosa? E essa parente nem queria empreender nada. Porém ela pensou, estão me oferecendo dinheiro? Eu vou querer. Porém, ela ficou pagando um juro absurdo nesse dinheiro e não usou pra porcaria nenhuma. Entenda o seguinte, esse tipo de cliente que tem uma boa renda, mas ao mesmo tempo sempre tá ali, no mais ou menos na corda bamba, o gerente, o banco adora.
Nós já vimos isso na prática. Nossa mãe foi lá pagar a parcela do apartamento, depositou no caixa eletrônico, acabou sofrendo um golpe. O dinheiro não veio para pagar porque puxaram o envelope e somente alguns anos depois que o banco foi cobrar, ela precisou pedir um empréstimo pessoal e acabou se complicando, foi pedindo mais, os juros foram correndo e quando nós conseguimos ganhar um dinheiro mais relevante com a internet, resolvemos pagar a dívida dela à vista. E para isso, ela primeiro ligou pro gerente. Não, que eu quero pagar minha dívida inteira, quero pagar à vista. O gerente, não contente, falou: então vem aqui para você pagar, para eu entender melhor o que tá acontecendo. Minha mãe foi, eu fui junto com ela. O gerente com aquela cara de cachorro chupando manga, puto da vida, porque ela estava acabando com o empréstimo de uma vez só. Caso você vá criando uma reserva, vá tendo um dinheiro cada vez a mais, a estratégia do gerente, a estratégia do banco para ganhar dinheiro em cima de você vai ser diferente, então segura até o final do vídeo. Já no caso do banco digital, pelo fato de não ter gerente, não ter ninguém para te ligar, ele vai querer fazer isso de outra maneira, e sim te induzindo ao erro. Então, por exemplo, tô aqui e eu quero fazer um Pix, vou mandar R$100 e já aparece pagando com a conta, o dinheiro da conta, ou então, olha que gostoso, pagando com um cartão de crédito em até 12 vezes, porém, ele já deixa muito claro, Renan, com juros, que é 12 vezes com juros. Eu clico aqui e vamos ver como é que funciona. Se eu quiser mandar em uma parcela, eu tô pagando quase 3% a mais. Se eu quiser mandar em 12 vezes, eu vou estar pagando no total R$134,74, ou seja, eu estou pagando quase 35% a mais. Até mesmo quando fecha a fatura do seu cartão de crédito, o banco muitas vezes manda aquela notificação, aquela mensagem bonita. Você não quer um fôlego a mais no final do mês? Basta você parcelar a sua fatura. Ou você paga o mínimo, ou você parcela a fatura. E fica tudo gostoso. No aplicativo, em terceiro lugar, nós já temos pegar emprestado, e eles colocam de uma forma para chamar a atenção. Tem roxinho aqui, R$200 mil. Mas aí é porque no teu caso, né? Pro teu caso, mas aí mesmo que o meu é 200. Aí do cara que tá do outro lado aí é 1.000, é 5.000, são 10.000. Cada um vai ter o seu também. Cada um vai ter o seu. A corzinha que vai ter é igual. É mesmo, e vai ter um número já do limite pré-aprovado para empréstimo. Isso não é coincidência, é estratégia. Porque a verdade que ninguém te conta é que o banco não te mede somente pelo score de crédito, aquele que aparece no Serasa. Eles têm um score interno, um score de rentabilidade por cliente. Esse score responde uma pergunta simples: quanto esse cliente vale para o banco? Quem vive no limite, na corda bamba, parcela tudo, cai no rotativo do cartão, pontua muito mais nesse ranking interno. Quem tem reserva, paga tudo à vista, ignora esse crédito oferecido, é um cliente pouco lucrativo para o banco. E óbvio que ele vai tentando, manda uma notificação ali, mostra que você tem o limite pré-aprovado para pedir empréstimo. Acaba sendo igual aquele amigo da mulher que é casada ou que namora, que ele fica só na espreita. É uma oportunidade que a mulher vem desabafar, que ela brigou com o namorado, que ela brigou com um amigo. É somente uma brecha para esse cara tentar descer a... E o mais perverso de tudo isso, o banco prefere que você deva R$5.000 para ele do que tenha 25 mil na conta. Porque quem deve, paga juro todos os meses. Quem poupa não alimenta dessa mesma forma a máquina. E você vai entender na prática essa diferença. Então vamos pegar dois camaradas, o Marquinhos e o Renato. Ambos ganham R$7.000 por mês. Mesmo salário, mesma idade, mesmo custo de vida. E a diferença é apenas uma. Marquinhos tem R$25 mil na conta. Você tá lá mesmo, né? Enquanto isso, Renato não tem nenhum puto. E chegou janeiro. O carro de ambos quebrou. E os dois recebem o mesmo áudio do mecânico. E o que o homem não gosta de receber de forma alguma é áudio longo da mulher e também do mecânico. E tá lá, que são R$3.000 de conserto. Renato não tem dinheiro. Abre o aplicativo do banco e já aparece para ele: crédito pré-aprovado, R$3.000, vai pagar 12 vezes de 398. E ao mesmo tempo que ele aperta o botão para pegar esse dinheiro, ele automaticamente, no mesmo instante, já cai na conta. Inclusive, já testamos isso na prática. Tem vídeo aqui no canal, 2 vídeos no caso, pegando dinheiro emprestado para investir. E é mágico mesmo. Sim, você aperta um botãozinho, atualiza o saldo da conta e o dinheiro já está lá. E pro Renatinho parece tudo tranquilo, que ele pegou, caiu na hora, pagou o mecânico e agora ele vai pagar a parcelinha de menos de R$400 por mês. Porém, no total, Renato deve R$4.700
R$ 1.776 foram para o banco por um conserto de carro. O Marquinhos simplesmente abre a conta, abre o dinheiro que ele tem reservado, retira esse dinheiro para pagar o mecânico, porém ele não é bobo. Ele vai além, ele fala: calma lá, mecânico, vamos conversar aqui, porque tá muito caro, eu vou te pagar à vista, eu compro a peça lá na loja e já trago para você, vamos dar um descontinho. E o mecânico cai no papo e ao invés de pagar 3 mil, ele já paga 2.700. Sendo que o Renato também poderia, que o dinheiro ele pegou empréstimo. Tá me chamando de burro, então. Ele já tinha o dinheiro na conta, ele não sabe que é empréstimo, podia pedir pra negociar também. É, o cara que tá pegando empréstimo, na minha visão, tem que negociar ainda mais do que tem o dinheiro à vista. Mas muitas vezes é o contrário. E aí é muito simples, Marquinhos pagou com sua reserva, nos próximos meses, ele coloca um dinheirinho todo mês pra recompor esses 25 mil. E a verdade é a seguinte, com 25 mil reais na conta, você consegue resolver boa parte dos imprevistos que podem acontecer na sua vida. Igual aqui, o carro quebrou, 25 mil vai resolver. A não ser que seja uma Evoque 2013, deu problema no câmbio, aí pode fazer sentido. Quebrou um dente, uns 2 mil, resolve. Roubaram seu celular, 3.500, você já comprou um novo. Quebrou a geladeira, menos de 4 mil, você vai ao shopping, se bem que hoje em dia é mais barato na internet, e chega na sua casa. A verdade é que 25 mil só não vão resolver problemas muito maiores. Então, por exemplo, tive o meu carro roubado. Vai resolver 25 mil? Até dá pra comprar um carrinho, mas é mais difícil. Porém, o que vai resolver esse problema é você ter um seguro de carro. Tive uma doença mais grave, o tratamento é caro, é mais de 25 mil. Ou então quebrei um osso pra fazer a cirurgia, é mais caro, porém o que vai resolver não vai ser a sua reserva, e sim ter um plano de saúde. Ter uma reserva faz com que você não precise se endividar. E vamos avançar 18 meses. O empréstimo do carro. Renatinho terminou de pagar, mas não foi o único. E não tem reserva, foi somente questão de tempo para surgirem outras emergências. Quebrou o seu celular, já estava muito velho, ele simplesmente foi lá e parcelou outro em 12 vezes no cartão. Porém, ele teve um mês um pouco mais apertado, não conseguiu pagar toda a dívida do cartão e ainda por cima caiu no cheque especial. Para quem não tem reserva, cada problema vira uma dívida. Cada dívida vira uma parcela. Cada parcela comeu uma boa parte do salário. Hoje o Renato soma 4 mil reais em dívidas espalhadas. Tá pagando de parcela R$700 por mês. Ou seja, dos 7 mil que ele recebe, 10% do salário vai somente para pagar juros ao banco. Marquinhos, após 4 meses, conseguiu recompor a sua reserva. E hoje continua tendo 25 mil reais na conta, rendendo a 100% do CDI. Com a taxa de juros atual, ele tem um rendimento ao mês desse dinheiro, sem que ele precise fazer nada, de quase R$250 por mês. Ou seja, a diferença dos dois não é de R$700, e sim de 950, que acaba dando mais de 11 mil por ano. E por um motivo muito simples, um tinha uma reserva, o outro não. E algo mais valioso que somente o dinheiro é a paz, é você deitar a sua cabecinha no travesseiro e estar tranquilo. O colega nosso já estava devendo ao banco. Estava lá trabalhando com força, escrevendo, resolvendo os problemas. Bateu a mão na garrafinha d'água e caiu tudo em cima do teclado do notebook. E justamente nessa hora, já subiu aquela raiva tremenda, porque ele se lembra que não tem nenhum real no bolso, que vai custar caro, que vai machucar o bolso. E que ele depende do notebook para trabalhar. Ou seja, o camarada surtou, sendo que se ele tivesse uma reserva financeira, poderia ser uma situação chata. Quebrou, ele vai ter que arrumar, mas ele teria o dinheiro. Por isso a verdade é que se você tem uma reserva, você vive até melhor. Porém, quando você junta esses 25 mil, vai ser o momento que o banco vai revelar a face mais perversa que ele possui. Porque você não tá mais devendo, não tá pagando juros. E no final das contas, se simplesmente investe no CDB, que tá pagando 100% do CDI, o que o banco ganha acaba não sendo tanta coisa assim. Se você investe em ações de boas empresas, fundos imobiliários, ou então você comprou um pouco de Bitcoin, o banco lucra muito pouco com isso. Aí que vem a nova estratégia. O novo gerente ou o assessor vai chegar para você todo bonitão, todo pimposo, te oferecendo a nova oportunidade de investimento do momento. Porque o banco não desiste de você, ele somente muda o produto. Então pro camarada que é duro, vai pagar juros, para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, vai comprar esse tipo de investimento. E a máquina é a mesma, só muda a embalagem. Os favoritos do banco do momento, o famoso COI, o nome é até bonito, Certificado de Operações
estruturadas. E esse investimento vai ser vendido como o melhor dos dois mundos. Então a gente vai fazer um COI aqui bonitão para você, que vai investir nos tigres asiáticos, que vai investir em ouro. Porém, pode ficar tranquilo, porque ele funciona da seguinte forma: você não tem risco. Então, se daqui 5 anos ele conseguir atingir os indicadores que a gente quer, você vai ganhar X. Caso não atinja, você não perde nada. Parece bonito, parece lindo, mas aí que vem o ponto. Em 5 anos, pegando uma taxa de juros um pouco mais elevada igual estamos no momento, simplesmente de você deixar o seu dinheiro parado em um CDB, parado em um Tesouro Selic, ele praticamente dobrou. Se após 5 anos você retira somente aquilo que você investiu, a inflação comeu o seu poder de compra. Os 10 mil que você colocou no COI não compram as mesmas coisas. Mas por que que eles vendem se é ruim para o cliente? E é muito simples, porque o gerente, o assessor, logo na largada, sem sequer o seu dinheiro começar a render, já ganhou de 2 a 5% na cabeça. Se você investiu 100 mil reais nessa operação estruturada, o assessor já estourou a champanhe, já recebeu até 5 mil. Inclusive, eu já fui em um poker aqui em São Paulo, aí chegou um camarada, que era um poker de amigos lá, enfim, falando o seguinte: não, que eu sou assessor, aí falou a corretora. Aí eu dei risada e falei: ah, você é assessor? Vendeu algum COI hoje? Vendeu algum fundo CETIPado? Vendeu algum crédito privado? E ele deu risada e falou o seguinte: não, que eu poderia chegar aqui e falar que eu tô interessado no cliente, que eu não vou vender porcaria, porém eu ganho comissão de acordo com o que eu vendo, eu não tenho salário fixo, se eu não vender eu não ganho, e eu vendo com força mesmo. Inclusive vendi hoje, se eu não me engano, acho que era um COI de 50 mil, ganhou 2.500 na cabeça e falou que com esses 2.500 ele ia apostar no poker e ele ia multiplicar esse dinheiro. E perdeu ainda no final. Tinha que ser mesmo. Tem outros tipos de investimento, fundo CETIPado, crédito privado com a mesma lógica. A comissão é altíssima para quem vende. E lembre-se, renda fixa não é tudo igual. Então tem renda fixa, por exemplo, CRI, CRA, onde não tem garantia do FGC, e muitas vezes você está emprestando dinheiro para uma empresa que está mal das pernas, a chance de inadimplência, ainda mais com esse Brasil que estamos em crise nesse exato momento, é muito grande. E a verdade é que o gerente, o assessor, tem meta de venda de produto. E aí, entre deixar você escolher por um simples CDB, pelo Tesouro Selic, ou pela operação estruturada, pelo crédito privado, você acha que ele vai te recomendar qual? E isso não acontece somente com o cliente que tem 25 mil na conta. Acontece com quem tem muito mais. 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões que seja. Vejam o que aconteceu com o cliente que chegou na nossa consultoria com uma carteira de mais de 3 milhões de reais. O cliente grande vindo aí de uma corretora da assessoria, quanto que ele perdeu em dinheiro nesse tempo? Rodrigo, calculando aqui, ó, ainda tem muita coisa para calcular, mas mais de 114 mil reais que ele deixou de ganhar por conta ali de uma falta de estrutura e planejamento adequado na carteira. Ou seja, um quid e meio aí praticamente. Exatamente. Legal, fala mais pra gente aí. Legal, então citando aqui 2 exemplos, por exemplo, 2 COIs que ele tem na carteira, o XP Ouro com a alta limitada e o XP Dragões Asiáticos. O XP Ouro limitou a alta que ele poderia ter em 100%. A commodity, desde o momento que ele aplicou o recurso, ela subiu 260%. Ou seja, ele deixou de ganhar ali, por ter um ativo mais líquido, mais de 40 mil reais, só nessa aplicação. Só em uma? Só em uma. Se a gente vai ali para XP Dragões Asiático, praticamente no 0 a 0 esse COI, desde ali de 2020. Imagina isso, desde 2020, no 0 a 0. Ele não ganhou nada. Tivesse aplicado na Selic, ele teria 16 mil reais a mais. Então você vê ali que a falta de uma estrutura e o conflito de interesse diretamente interligado, eventualmente, na prestação de serviço de uma assessoria gratuita, acaba ocasionando. A assessoria é gratuita, o cliente não pagou nada diretamente ao assessor, porém ele ganhou de acordo com o produto que ele vendeu. E eu tenho certeza que esse assessor, na hora que vendeu esses produtos, ficou extremamente feliz. A verdade é que o banco, a corretora não estão lá para que você invista bem o seu dinheiro e atinja os seus objetivos. Eles estão lá para vender produtos. Para você que tem pelo menos 100 mil reais investidos e tá na dúvida, será que a minha carteira tá boa? Será que não tá? Será que são bons ativos? Ou será que me venderam um monte de porcaria? Link na descrição, comentário fixado. E também no QR Code aqui na tela, para quem está assistindo através da televisão, vai abrir a câmera e vai escanear, você chega nessa página aqui, onde preenche seus dados e um dos nossos consultores vai te chamar, vai analisar a sua carteira e, fazendo sentido para você,
Após essa análise, você pode entrar para a consultoria. Comenta aí se já te ofereceram algum desses tipos de investimento e até o próximo vídeo.